Eu acho que hoje saiu o podcast do Alt Tabet, conduzido pelo Antônio Tabet, no UOL, e o Casares falou sobre diversos pontos, que inclusive a gente vai repercutir ao longo do dia aqui na Arquibancada Tricolor, mas o que a gente levantou, e é o que está aqui nessa thumb, onde muitas pessoas estiveram revoltadas, é sobre o Casares dar um prazo sobre a dívida do São Paulo. Ele abre aspas para o presidente. Ele diz: em 2027, 2028, o São Paulo começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes, com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2023, mais em 2030, no ano do centenário, o São Paulo será um grande clube. Não vou iludir e dizer que no próximo ano já vai estar bom. Mas em 2027, 2028, vamos dar os primeiros passos para que em 2030 o São Paulo seja um player mundial. E aí eu te pergunto, o São Paulo vai conseguir quitar essa dívida? Porque assim, 2027 são daqui 18 meses, Casares. E o São Paulo, em um ano e meio, vai conseguir quitar, enfim, quase 1 bilhão de dívida, pelo menos metade do valor? Eu acho impossível, mas eu quero ver você, Kaique. O Arquibancada Tricolor entrevistou um especialista, né? A melhor temporada do São Paulo com o Casares financeiramente falando foi quando vendeu o David Neres, não foi? O Casares acho que nem estava. Quando o São Paulo ganhou a venda do David Neres, exatamente. Então. Ou foi do Antony, um dos dois. Desculpa, acho que foi do Antony. Acho que eu tô confundindo os pontinhas canhotos. A melhor temporada foi aquela. Eu tinha lido até a matéria que cita o Arquibancada Tricolor. Antes de eu fazer a entrevista com o Belmonte. Naquela temporada, o São Paulo precisaria repetir aquela temporada. Ainda assim, o São Paulo precisaria repetir aquela temporada por muitos anos e levaria cerca de 30 anos para poder conseguir quitar sua dívida 100%. Eu não sei qual é o segredo, não sei qual é a mágica, a engenhoca financeira que vai fazer o Casares para poder, em 17 meses, reduzir essa dívida ou finalizar essa dívida, enfim, quitar essa dívida por completo. Lógico que isso a gente sabe que não vai acontecer, é totalmente irreal, né? O São Paulo entrou numa dívida quase que impagável, principalmente pelos juros, e agora a gente quer ver como é que vai sair dessa. Daqui a pouco muda a diretoria e aí a bucha cai para outro diretor que vem com outro planejamento, enfim. Inclusive, pode falar, Kaique, Fê. não, rapidinho, você já volta com o seu raciocínio. Você está falando dos juros. O FDIC foi feito para pagar, amortizar esses juros e a dívida bancária, só que o FDIC foi usado para outras dívidas do São Paulo. Saiu uma matéria, acho que do Rodrigo Matos, que mostra que o São Paulo usou parte do valor arrecadado até agora para pagar outros vencimentos. Então, nem os juros está sendo abatido. E foi algo debatido na reunião do Conselho Deliberativo, né? Que pediram explicações e o Casares se apoiou na falha de interpretação, né, do conselheiro que o questionou, enfim, é sempre uma bagunça a reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo. Agora, pega mal a frase dele falar que em 2030 o São Paulo será um grande clube, né? Porque por mais que a diretoria se esforce, e não só essa diretoria, por mais que a politicagem dentro do clube e as gestões tentem diminuir o São Paulo não será um grande clube em 2030. O São Paulo já é um grande clube. O São Paulo é um clube gigante que impõe respeito na América do Sul, impõe respeito no Brasil, impõe respeito no mundo, impõe respeito por onde ele passar. Então, por mais que vocês que estão com a caneta na mão tentem diminuir o clube, vocês não vão conseguir. O São Paulo não será grande em 2030. Talvez, quem sabe, em 2030, vocês, pessoalmente falando, tentem ser grande em alguma coisa, coisas que vocês não são. Mas o São Paulo não. O São Paulo já é grande há muito tempo. O São Paulo é grande desde a sua fundação. Talvez vocês não saibam disso. Talvez porque vocês não estejam preocupados com a história do São Paulo ou por respeitar a história do São Paulo. Talvez o ego de vocês seja por respeitar apenas a imagem de vocês no Instagram com fotinho publicada nos bons momentos. Mas o São Paulo ele segue grande, com ou sem vocês. Apesar de vocês, o São Paulo segue grande. Exatamente, acho que essa é a grande frase. Apesar dessa diretoria, o São Paulo ainda é grande. E o São Paulo só não afundou mais com essa dívida e com o desastre da atual gestão, porque é gigante.
O São Paulo pode não estar bem financeiramente e disputando esportivamente com os grandes clubes hoje que são mais saudáveis financeiramente. Mas ainda assim, pela grandeza e pela tradição, o São Paulo conseguiu se manter, consegue ainda conquistar vagas na Libertadores, consegue ainda brigar por Copa do Brasil, conquistar uma Copa do Brasil e às vezes sem cômodo para Flamengo e Palmeiras, porque o São Paulo é grande. Tem clubes que caíram para a Série B, tem clubes que quase decretaram falência, tem clubes, como é o caso do Vasco, que por causa de uma gestão desastrosa, virou uma bola de neve e acabou hoje acontecendo o que acontece, que o Vasco hoje, para mim, tem a pior política de um clube no país. O Vasco hoje é um desastre. E o São Paulo, por incrível que pareça, apesar do golpe do Juvenal pelo terceiro mandato, Aidar fazendo o que fez e sendo, enfim, deposto do cargo, a gestão Leco e o Casares agora com a sua trupe, o São Paulo ainda se mantém entre os gigantes. Então, me incomoda também muito essa frase, mas eu gosto que a gente vê aqui nos comentários como ninguém compra esse discurso, né? E, inclusive, por exemplo, o Renato, ele fala, se ficar na metade da dívida, até 2030 já seria uma vitória. O V-Word, ele fala, não faria o clube e o grego vai comprar preço de bala. Esse é um dos meus medos também. O Jason fala que fez besteira nas duas gestões e no fim quer parecer menos pior. Marcílio Gueller disse que o Casares está certo, São Paulo só vai melhorar em 2027, quando ele não for mais o presidente. Já a Cleidiane fala que o medo do centenário de São Paulo é outra coisa que eu temo muito, por criar, às vezes, ideias extraordinárias para o ano de centenário, como outros clubes tentam fazer, e acabam se enrascando nessas ideias, como o São Paulo está querendo se enfiar e querer falar um pouco sobre reforma do estádio. Eu acho que enquanto o São Paulo ainda não for competitivo, não pode abrir mão do Morumbi, não pode querer jogar aí alguns anos aí em Pacaembu, querer jogar em estádio alugado por alguns anos, enquanto o clube não é competitivo e saudável financeiramente, é uma loucura. E só passar aqui o último comentário, que o Paulo Nobre fala, vai quitar a dívida como se... vai quitar a dívida como se a dívida desse ano aumentou no primeiro trimestre. Enfim, pode falar, Kaique. Não, tem outra questão também, pensando no ano do centenário, né? Pensando no ano do centenário, o São Paulo, tudo bem, está garantindo patrocínios na camisa até lá, mas valores que não são divulgados, e a gente precisa ficar de olho porque esses valores em 2030 podem ser valores defasados. Então, podem ser valores defasados na chegada do centenário de São Paulo. Enfim, basicamente é só isso que eu queria dizer. A gente até se exalta, né, em ver um representante do clube que vem da área de comunicação, que se comunica tão bem para muitas coisas, que é muito claro na comunicação para muitas coisas, falando a verdade ou não, a clareza nos comentários existe, porque é um cara que vem da comunicação. O Belmonte, por exemplo, o Belmonte, eu não trabalhei com ele na redação da Jovem Pan, mas trabalhei na Jovem Pan depois que ele saiu. E sempre ouvi elogios muito grandes ao Belmonte lá dentro da Jovem Pan, que deixou um legado como chefe de redação, como chefe de reportagem. Todo mundo elogia o Belmonte como um grande jornalista. Então a comunicação desses caras é clara, mas muitas vezes uma comunicação que também falha e pesa a mão de uma forma que o torcedor do São Paulo não merece. Enfim.